Oba, beleza? Bem-vindo de volta aqui ao canal Gico HQ, um canal que a gente fala de revista velha, fala de coisa antiga, coisa que você provavelmente nem era nascido quando lançou. E hoje a gente vai falar sobre um gibi bem legal do Batman. O gibi que foi o primeiro gibi da editora Abril a usar o formato americano numa revista de linha mensal, tá bom? Então solta a vinheta aí, depois da vinheta a gente vai falar sobre esse gibi. Essa vinheta não, a outra. Legal, bem-vindo aí de volta. Vamos falar então do gibi do Batman, lançado em 1990 no formato americano, o primeiro gibi de linha do formato americano. E o motivo desse vídeo, de eu ter escolhido essa revista, até pulou o que estava já na minha pauta de comentários, foi por causa do falecimento do ilustrador Norm Breyfogle. Morreu essa semana aí, muito jovem, 58 anos, do infarto, né? E infelizmente nos deixou. E ele foi muito marcante nessa revista, então eu resolvi aproveitar aí, fazer uma homenagem a esse grande ilustrador, que no começo, para eu curtir bem o traço dele, não foi muito fácil. Ele tinha um traço muito diferente do que se apresentava nas revistas, então, muito estilizado, ele trabalhava com uma diagramação de página bem diferente do que se fazia. O outro ilustrador regular da revista era o Jim Aparo, que tem um traço mais clássico, mais, digamos, tradicional. E aí, quando se comparando ao traço do Norm, me causou uma certa estranheza. Eu tinha mais simpatia por aquele traço mais clássico. E o Norm veio trazendo um frescor no seu traço, um dinamismo nas suas páginas que, a princípio, não me pegou. E eu fui aprendendo a gostar daquele novo trabalho com o tempo. Mas eu estou me antecipando, vamos lá. O Batman começou a ser publicado na editora Abril com essa revistinha aqui, ó. Essa revistinha que surgiu em 1984, assim que a editora Abril pegou os direitos de publicação da DC Comics no Brasil. Era uma revista de linha, mensal, com 84 páginas, que era o padrão da época, lombadinha quadrada. Você vê que ela está muito bem conservadinha. E trazia histórias clássicas do Batman, desenhadas pelo Neil Adams, tem o Jim Aparo também. Essa revista só durou 10 números. Depois o Batman começou a ser publicado em diversas revistas de linha da editora Abril. Ele ficou sem uma casa por um bom tempo. Até que em 1990 saiu essa revista aqui, ó, Super Almanac DC. A Abril tinha o costume de fazer isso, eles lançavam os almanacões, cara, coisas assim, com preço bem mais barato do que se paga hoje nas revistas que são de capa dura e tal. A editora Abril proporcionava isso com o formatinho. Então, lança junto com essa revista, saiu encartado essa revista que está aqui. A primeira revista de formato americano do Batman, de linha. E aqui o Batman volta a ter uma casa, uma revista mensal. Essa revista foi encartada e saiu a custo zero pra gente, ela nem tem preço. Ela saiu aqui, ó, número 0. E tem uma história muito bacana aqui, desenhada pelo Jim Aparo, na época, ainda não era o Norm Breyfogle, tá vendo? E é uma história bem legal nessa revista, que meio que relaciona a ida da família Wayne ao cinema naquela fatídica noite a uma discussão que o Bruce teve com o pai. Ele ficou enchendo o saco do pai, o pai acabou perdendo a paciência com ele, e eles vão ao cinema naquela noite. E o pai resolveu levar a família ao cinema para poder desfazer. Ele bateu no Bruce, no garotinho, para desfazer aquele mal entendido, assim, vamos ao cinema, vamos esquecer, isso passou. E por causa disso a família acabou sendo assassinada, o que acrescenta mais uma carga de culpa aí o que o Bruce sente pela morte dos pais, né? A culpa do sobrevivente. Muito bem, no mês seguinte sai a revista número 1. A revista contava com 50 páginas. A estrutura dela era 50 páginas, formato americano, papel bem ruinzinho, papel jornal. Era diferente da revista de linha, que tinha um papel um pouco melhor. Toda colorida, 50 páginas, o preço da época de 45 cruzeiros novos. Se alguém quiser fazer as contas, conta isso, eu não tenho a menor ideia. Muito bem. No segundo número, a gente continua com essa história, as muitas mortes do Batman, que é desenhada pelo Jim Aparo com o argumento do John Byrne, mas a segunda história já traz esse ilustrador que até então eu não conhecia, chamado Norm Breyfogle. A segunda história é uma história onde o Batman vai para a Inglaterra e encontra lá, enfrenta terroristas que tinham cometido um atentado em Gotham. Ele vai ao encalço desses caras e ele enfrenta esses caras lá
E nesse momento aqui é interessante, depois eu vou passar com detalhes as imagens enquanto eu vou falando. O terrorista, o argumentista o Alan Grant, ele coloca assim, sabe, faz um questionamento se eles são assassinos, os Estados Unidos também não são assassinos por bombardearem crianças e tal. E eu achei bem legal a história, ela ainda está muito atual, apesar de ter sido publicada quase 30 anos atrás. Bacana, bem legal o tipo de argumento, e essa arte que não tinha me pegado até então. Mas aí eu fui me acostumando com o desenho a número 3 já não tem o Breyfogle ainda. Tem uma história desenhada pelo Grant Morrow, Gray Morrow, aliás, Gray Morrow, que é mais conhecido pelas histórias de terror publicadas nas revistas de terror da Warren, a Creepy e a Eerie, né? Ele era um ilustrador mais voltado para o terror. Não gosto muito do traço dele aqui com esse tipo de quadrinho, não. A número 4, a gente já parte para uma história, seria o ano 3 do Batman, onde vai ser contada a origem do Robin. Desenhada pelo Pat Broderick, dura 2 edições, vai até a número 8, até a número 5, desculpa. Aí a número 6, o Norm Breyfogle volta, e ele já volta com tudo, com essas páginas sensacionais que ele fazia, uma diagramação hiper moderna para a época. Abre com essa cena aqui. Um amigo meu estava conversando com ele hoje de tarde, o Erce até que me ajudou aí na pesquisa, eu não lembrava onde tinha sido encartado, valeu Erce pela dica. Nessa revista aqui, é uma história em 3 partes, onde vai ter a participação do Etrigan. E o Breyfogle fez um Etrigan bem maneiro, super dinâmico. Tem umas páginas que ele aproveita a capa do Batman para fazer o requadro, que também são bem interessantes. E ele fez um Batman dinâmico. Olha só como é que ele fazia a capa, ó. Cheia de pontas. Ele às vezes fazia também umas ombreiras. E tinha muita cena onde o rosto do Batman aparecia todo em sombra e só os olhos em destaque. Várias e várias cenas desse tipo. E quando ele estava muito enfurecido, ele colocava os olhos do personagem em vermelho. Um recurso que eu não voltei a ver com outros artistas. Aqui também já a capa dele, desenho todo dele lá dentro. Ele trabalhou muito tempo com Batman, acho que ele ficou mais de 10 anos fazendo Batman. E depois ele trabalhou também na Marvel, fazendo alguma coisa na Marvel. Acho que ele fez Cavaleiro da Lua, se não me engano. Fez alguma coisa de Vingadores, Pantera Negra. Mas a maior parte da carreira dele foi com o Batman mesmo, trabalhando na DC Comics. Bom, e a revista em si, ela durou 29 números. Eu estou com todos eles aqui. Esse aqui é o último número. Capa do Breyfogle também. E ele foi melhorando com o tempo, cara. Ele fazia as páginas bem dinâmicas, diagramação sensacional. Eu vou mostrando, enquanto eu tô falando, vou dar uma folheada nas revistas, vocês vão ver nas imagens aí. E, assim, uma pena que esse cara tenha nos deixado tão cedo. Realmente ele poderia contribuir, porque eu achava realmente ele um ilustrador à frente do seu tempo. Um narrador visual muito interessante. A revista em si, o que eu posso falar dessa fase do Batman? É uma das melhores fases do personagem do Brasil, porque uma coisa que eu sempre falo, assim, para quem é um leitor de quadrinhos, que está começando a ler quadrinhos ou não tem costume de ler quadrinhos, lê ocasionalmente, eu acho interessante que tenham histórias autocontidas. As histórias onde você tem personagem envolvido com muitas outras revistas, que eles chamam de tie-in, ou histórias que se prolongam durante muito tempo. Isso dificulta a compreensão das histórias por leitores mais jovens, por leitores ocasionais, o cara que vai na banca e compra uma revista. Essa revista tinha isso, você tinha histórias autocontidas, isso que eu falo sempre para os novos criadores, quem me pede dica de quadrinho, de quando vai produzir sua história. Tenta fazer uma história autocontida que a pessoa consiga entender tudo que vai se passar numa só edição. Você pode até continuar depois a falar, criar novas histórias em outras edições, mas se você conseguir conter a sua história numa só revista, você vai conquistar o leitor ocasional, o leitor que não é aficionado de quadrinho, e de repente ali uma oportunidade de conseguir um novo leitor. Essas histórias tinham isso, principalmente as escritas pelo Danny O'Neill. Ele tinha uma capacidade de criar histórias interessantes, essa mesmo que eu falei aqui, a história do número 0, autocontida, não sei se foi o O'Neill que escreveu, mas sabe, não, essa do Jim Starlin.
A história que é interessante, com 22 páginas você lê a história, entende a história, se compadece dos personagens e compra aquela história ali, sabe? Você guarda na memória. Não eu, que minha memória é de um passarinho. Mas, por exemplo, eu li essa história hoje de novo e não me lembrava dela. Enfim, uma história super, super legal. Também já li há muito tempo, né? Já não sou mais um garotinho. Então é isso. Histórias autocontidas que deixaram saudade. Essas revistas dessa época, anos 70 até final dos anos 80, comecinho dos 90, tinha ainda essa pegada de se preocupar com o leitor, de modo que ele entendesse, o leitor ocasional conseguisse entender uma história pegando só uma revista e não tendo que fazer uma faculdade para poder entender tudo que se passou com aquele personagem. Galera, é isso aí, ó. Vou ficando por aqui. Se você gostou, compartilhe, fala com seus amigos aí, me ajuda a comprar aquela mansão, beleza? Dá um clique aí, compartilha, curta. Oi, Amanda, quer falar oi? Essa é a Amanda, pera aí. Ela pediu para participar do vídeo. Beleza? Então, gente, ó, muito obrigado pela companhia. Fiquem à vontade, a casa é sua. Agora, a partir de agora, vai ter mais vídeo aqui no canal. Vou procurar botar pelo menos 2 ou 3 vídeos por semana. Se você curtiu, então é isso. Compartilhe, comenta com a galera. Ó, aquele cara lá fala de gibi velho. Não falo de lançamento, que tem muita gente fazendo isso muito bem. Eu acompanho vários canais que falam de lançamentos, gosto de vários, mas de quadrinho antigo a gente já não vê tanto. Então essa é a oportunidade de você ficar sabendo um pouquinho da história dos quadrinhos do Brasil, acompanhando aqui o meu canal. Vocês podem ver aqui atrás que eu tenho bastante velharia para falar ainda. Beleza? Obrigadão aí pela companhia e volte sempre, tá? Tchau. Tchau. Tchau.